convidar a professora Suzana, doutora Ana Gournier Coelho, para... Gente, eu vou fazer um breve histórico, falando um pouquinho da formação da professora Suzana e em que áreas de pesquisa ela costuma atuar. A professora doutora Suzana Ana Gournier Coelho possui notório saber nas discussões pretendidas com a temática do seminário, políticas, currículos e cotidianos escolares no ProEGPT, como pode ser comprovado no currículo Lattes apresentado de forma resumida a seguir. Professora e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seus interesses de pesquisa e atuação, especialmente na formação de professores, se referem aos temas didática e prática de ensino, educação profissional e tecnológica, juventude e trabalho. Tem ampla experiência em formação continuada de professores e em elaboração, implantação e avaliação de projetos em escolas públicas de educação básica e profissional. Professora associada, aposentada pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atuou em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Se a professora quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Nesse momento, eu passo a palavra à professora, que irá proferir a palavra, cujo tema será Educação Profissional e Prática Pedagógica, construindo possibilidades. Muito obrigada, Lauzina. Boa tarde a todos e a todas os presentes nesse evento tão emocionante e aterrorizante. É um monte de terror e pânico e daqui a poucas horas, muito prazer, estou livre. Os maridos vão ter mulher de volta, os filhos vão ter mãe, pai, né? É um prazer enorme para mim estar aqui nesse evento, porque é uma formatura de especialização formando professores. A minha vida toda não chega aos pés da Dora, não, mas eu também tenho feito formação de professores de escola pública. É onde eu me sinto melhor. Apesar de aposentada, continuo fazendo e com muita alegria. E fui coordenadora da especialização ProEja em Minas e Goiás, depois em Minas, que Goiás desmembrou, e é um espaço de muita alegria, é um espaço que, na nossa experiência lá de Minas, muito formativo, né, dos professores das redes municipais, estaduais e federal também. Então, o lugar que eu falo é esse. Eu sou professora de didática nos cursos de graduação, então a vida inteira eu me preocupei com a sala de aula, com essa relação a construção do aprender do aluno, quais são as encrencas que estão envolvidas nessa relação do aluno com o conhecimento, no contexto escolar principalmente. E como a gente pode, junto com o professor, pensar e equacionar essas encrencas, que não são poucas e que elas são crescentes nos últimos anos, devido às mudanças que a sociedade vem passando, e essas mudanças vêm impactando a juventude, vêm impactando os meios de comunicação, vem impactando a família, o lugar da autoridade, o lugar do professor, inclusive, das instituições, o lugar do conhecimento, que agora está muito mais aqui nos dedões, né, do que na sala de aula, enfim. Isso tudo arrebentando em cima da cabeça do professor, salve-se quem puder. Então, eu gostei muito das palavras da Dora e vou começar a dar o meu pontapé inicial com a ideia dela de ser feliz fazendo o que faz. Então, a Dora falou que eu não fiz por dinheiro, eu fiz por mim. Eu adorei isso. Ela não falou nem eu fiz por amor. Podia ser, ia ser lindo também. Mas eu adorei. Ela fala assim, eu fiz por mim. Porque tudo que eu posso desejar para os professores é que consigam ser felizes alguma boa parte do tempo na sua sala de aula.
Porque se a gente não for feliz dentro da sala de aula, a vida fica muito difícil. Enxaqueca, gastrite, agora tem um negócio gravíssimo, como é que é o negócio? Fibromialgia, que é uma dor generalizada em tudo, ou seja, está ruim. O troço está ruim. E aí, na sala dos professores, a gente ouve falar de carbo não sei o que lá, de ciclo não sei o que lá, benzoato de que popopô, é tudo tarja preta, antidepressivo. Gente, nós temos que sair dessa. Não dá. Não dá. A gente tem que ser saudável e tem que ser feliz. Então, é pensando nisso que nós vamos conversar, tá? Pensando que no magistério a gente tem que ser saudável e tem que ser feliz, que nem a Dora, minha ídola, já era, ficou mais ainda. Então, é baseado nisso que eu preparei essa fala para vocês. Tem mais slides do que nós vamos dar conta de apresentar, porque eu sou assim, eu fico estressada do tempo acabar e o pessoal fala assim, pô, mas essa mulher veio aqui falar só isso? Então, eu sempre preparo a mais, aí no meio eu vou dando uns pulos, já falei a metade antes, na hora que chega o slide eu já falei aquilo, e vocês não fiquem preocupados, pessoal, os engenheiros ficam estressados, porque eles planejam e fazem direitinho, né? Eu sou incapaz. Mas eu aprendi muito com os engenheiros do Cefet a pensar em Excel, que eu só pensava em Word. Então, a primeira coisa que nós vamos passando, porque nós já estamos todos careca de saber, é que a educação, a nossa sala de aula, a sala de aula de cada um de vocês, não acontece no paraíso, acontece no mundo real. Então, quando a gente for pensar em estratégias para a sala de aula, nós temos que pensar em estratégias que funcionem nesse mundo real, com esse aluno real, que não respeita a autoridade, que o pai e a mãe saem de casa de manhã e voltam de noite, que vive na televisão, no celular. Então, um país que a juventude tem muitos dramas e desafios, as perspectivas de futuro estão cada vez menores, mais complicadas. Antigamente isso era só para a classe baixa, agora chegou na classe média, né? A promessa da escola de inserir no mercado de trabalho já era. Este argumento não cola mais. Aquele argumento que nosso pai contou para nós, estuda para você ser alguém na vida, esse argumento não cola mais. Porque está cheio de gente estudada aí no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, que não está conseguindo lugar no mercado de trabalho. Eu conversei com a moça ontem, devolvendo o carro da Localiza. Ela tem curso superior, está lá no balcão da Localiza, alugando carro. Aí eu falei, qual que é a sua perspectiva? Ela, vou fazer uma pós-graduação. Eu falei, para quê? Ela, não sei. Então, o tal do cursilismo, né, que é um fenômeno que está pegando muita juventude também. Espaços de reflexão cada vez mais reduzidos, a família tem cada vez menos diálogo em casa por causa do tempo, né, o tempo que os pais têm com os filhos. As carreiras, você entra numa empresa, não quer dizer que o nosso pai falou, eu trabalhei 30 anos na Belgo Mineira, desculpa dar exemplo de Minas. Eu trabalhei 40 anos na Uzi Minas, eu trabalhei, acabou, morreu, já era. Aliás, hoje, se o cara falar que trabalha há 5 anos numa empresa, os colegas no boteco vão falar assim, ninguém nunca te ofereceu salário melhor. Não, é até um mico, atualmente, ficar muito tempo na mesma empresa. Então, tudo mudou. O jovem não conta com serviço público de apoio, porque a gente não pode pensar só a escola como uma ilha para educar. Os bairros precisariam ter bibliotecas, centros esportivos, espaço de lazer, não é isso? Transporte, segurança pessoal. Então, o jovem está jogado num mundo sem nenhum outro tipo de amparo. Gostemos ou não da ideia, a escola é praticamente o único espaço educativo para um grande número de jovens que não têm acesso a outros grupos e espaços sociais de convivência. Além da família, obviamente, né, e da vizinhança. Bom,
e aí como é que fica o PROEJA, a educação profissional tecnológica e os desafios da sala de aula diante disso? Eu levantei 3 pontos que vêm sendo muito falados pelos professores com quem eu converso e os que participaram de pesquisas que eu fiz parte. A questão do interesse do aluno pelo estudo. Os alunos não têm interesse, não tem jeito de rachar a cabeça do aluno e enfiar o conteúdo lá dentro. Eles não querem fazer nada, você manda atividade para casa, ninguém faz, ninguém leu, ninguém tomou conhecimento. Depois, quem começa o curso, a metade abandona. Os índices de desistência no ensino médio são alarmantes, os índices de abandono. O principal argumento que as pesquisas com jovens evadidos do ensino médio, o principal argumento que eles apontam é que a escola é chata, que não vem sentido nos estudos. E a questão da eficácia, que é aprender de fato na escola. É uma terceira encrenca, que é, mesmo que o aluno permaneça lá, né, e os 2% dos CDFs que ainda têm interesse pela escola, acabam não aprendendo muita coisa, e a gente está vendo aí a reclamação generalizada de que o aluno formou, mas não sabe nada. Eu entrevistei várias mães de ex-alunos, né, falaram, minha filha formou, mas a mesma coisa, não tivesse estudado nada, não sabe nada de nada. Mas será que esses não são mais ou menos os mesmos desafios de qualquer modalidade de educação hoje? É claro que a gente tem especificidades na educação profissional, a questão da qualificação técnica, alguns cursos que a aplicação daquela profissão demanda risco de vida para o técnico e para a população, saúde, enfermagem, grandes energia de alta potência, etc., né? Nós temos especificidades do PROEJA, porque tem essa questão profissional e ainda tem as outras faixas etárias envolvidas, adultos e terceira idade, né? Na EJA. Mas esses desafios não são tão específicos assim, exclusivos do PROEJA e da educação profissional. E aí eu vou propor uma lógica de raciocínio que nós vamos utilizar ao longo da nossa conversa aqui, que é a gente pensar o projeto político-pedagógico ou o currículo de um determinado período de tempo durante o qual a gente trabalha com um determinado grupo de alunos. Então, quem aí é professor do ensino fundamental vai pensar, né, no segmento que trabalha, que nós ainda temos lá as séries iniciais, as séries finais, não é isso? Ou quem é professor de ensino médio, ou quem é professor de educação profissional, ou os que também atuam em ensino superior, vão pensar no número de anos que aquele segmento, aquela turma passa com um determinado grupo de professores. Então, nesse caso aqui, eu tomei um curso de 3 anos, ok? Pode ser um ensino médio, um PROEJA de 3 anos, enfim. Então, o aluno chega da sociedade, a sociedade fortemente pressionada pelo mercado de trabalho, e esse aluno chega no primeiro ano. Ora, esse aluno chega da sociedade com as características e a formação cultural, ética, moral, espiritual, cognitiva, que as condições que a sociedade lhe deu proporcionaram, para o bem e para o mal. Sociedade esta pressionada pelo mercado de trabalho, que hoje quer mais e mais o trabalhador. Não basta ter ensino fundamental, não basta ter ensino médio, tem que ser proativo, tem que ser empreendedor, tem que saber trabalhar em equipe, tem que falar a língua, tem que ter atendimento com o público, tem que saber dar sugestão na empresa, tem que ter conversa, porque agora é grupo de controle de qualidade, tem que saber fazer faxina, tem que ter norma de segurança do trabalho. Mas o salário do técnico hoje no Brasil em dólar é a metade do que era o salário do técnico no Brasil em dólar na década de 80. Mas o técnico hoje está mais qualificado, as demandas são muito mais complexas, mas a remuneração dele vem caindo na maioria das áreas. Tem áreas que são exceção, a exceção sobe, baixa, a construção civil melhora, baixa, a eletrônica, a eletrotécnica melhora, baixa, enfim. Então,
Então, nós vamos pensar o tempo todo, em qualquer processo pedagógico, nós vamos lembrar. Eu estava falando com o Léo aqui, ele falou, eu quero ver, tem muito tempo que eu não te ouço. Eu falei, não tem novidade nenhuma. O que eu estou fazendo aqui é uma organização das discussões clássicas do campo pedagógico. Uma ou outra termo, mas são as discussões clássicas, as reflexões clássicas, como um momento de síntese para vocês que estão concluindo um curso de formação. Então, quem são os alunos que cada um de vocês recebe, que cada escola de vocês recebe? Neste ano pode ser um grupo, ano que vem pode ser outro. Houve uma desapropriação de uma área aqui perto, veio um público novo morar no bairro, a escola está recebendo um outro público, é outro público. E, por outro lado, quer dizer, quem está entrando aqui nesse ciclo, né? Que tipo de aluno nós recebemos e quem vai sair desse ciclo, que tipo de pessoas nós queremos formar e o que é possível fazer no período de tempo que nós temos. Isso tem que ser discutido diante de cada grupo concreto de alunos. Não adianta ter a priori. Então, uma coisa que eu venho defendendo cada vez mais como impossibilidade são currículos pré-definidos com rigidez. É impossível você estabelecer um currículo que prevê tais e tais e tais e tais itens, né? O índice dos livros de matemática pré-definidos antes do aluno entrar na escola, antes de você saber que turma que você tem, que grupo de professores você tem, que você vai conseguir cumprir todos os índices de todos os livros didáticos dos X anos que você vai ter com aqueles alunos ali. A gente sabe que isso não é realidade, a gente faz dentro da sala de aula mais ou menos mocadamente o que dá para fazer, dá uns pulos aqui, emenda uns negócios ali e junta com outra disciplina ali quando tem uma professora que eu simpatizo com ela, mas enfim, se a gente passa a assumir isso de uma maneira mais tranquila, mais flexibilizando mais a cabeça da gente, a gente pode planejar de fato um ciclo com este grupo concreto de alunos que está chegando para mim aqui, que seja mais interessante para eles e com isso seja mais eficiente. Então, a primeira questão é, do ponto de vista desses alunos que estão na minha sala de aula, por que será que eles estão saindo de casa e vindo aqui estudar? Por que será que os alunos de vocês saem de casa e vão para a escola? O menino veio aqui só por causa do Bolsa Família. O menino vem aqui porque para encontrar os amigos, porque se quer ficar em casa vai ficar preso. Ou o menino vem aqui porque para zoar os colegas, só vem para a hora do recreio. Ou tem alguma coisa interessante acontecendo na escola, ano passado tinha, esse ano não tem. Vem por quê? Essa é uma pergunta para a gente fazer para os alunos sistematicamente, e é uma discussão para a gente fazer para ele, e é uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo, porque é aquele argumento, se você estudar, você não vai conseguir nada no mercado de trabalho. Não cola mais. Nós temos que construir outros argumentos. É claro que sem o estudo, você não tem nenhuma chance no mercado, mas o estudo não garante mais uma condição razoável no mercado, ganhar o salário mínimo necessário hoje, segundo a Constituição Federal, que é de R$ 2.448, sabiam? Salário mínimo hoje na Constituição brasileira? Olha na Constituição, entra no site do DIEESE, salário mínimo no Brasil em março, foi o último cálculo que eu vi do DIEESE, em março de 2015, R$ 2.448, mas o nosso salário mínimo vigente é R$ 788. E o aluno não está sabendo disso, nem nós, né? Então, a discussão do sentido dos estudos, vocês devem ter, provavelmente, passado pelos textos do Charlot e do Perrenoud, né, que discutem a relação com saber e a questão do aprendizado do ofício de estudante. Quando o aluno chega num determinado segmento, no primeiro segmento do ensino fundamental, obviamente, né, nas séries iniciais. Mas nas séries finais, a gente acha que ele já devia chegar com esse ofício construído. Mas as condições
da escola pública brasileira não estão favorecendo, nem só a pública não, viu, gente? Bota a privada nisso também. No ensino médio, igualmente, os alunos deveriam chegar no ensino médio com ofício de estudante construído, mas não estão chegando. Na verdade, meus colegas da pós-graduação, do mestrado, reclamam que os alunos nos chegam no mestrado sem o ofício de estudante consolidado. Capacidade de leitura, de interpretação, de escrita, de escutar uma palestra e tirar as ideias básicas dela e aprender alguma coisa naquele momento, que não é fácil aprender numa palestra, né? A gente ouve, se diverte em algumas, cochila em outras e vai embora, daqui uma semana já, aquela fulana é interessante, aquela outra é muito chata, o que ela falou? Sei lá, um tanto de coisa, super legal, gostei muito. Mas o que ela falou? Falou lá da sala de aula, mas falou o que da sala de aula? Um tanto de trem lá, pô, super legal, na hora que você souber, vai lá ver. Ficou o quê? Que nem que as aulas da gente, né, gente? Uma lembradinha dessa discussão da relação com o saber, né? Que é o que vai garantir o interesse do aluno, o envolvimento e necessariamente a aprendizagem. Não adianta levar o cavalo para a beira do Rio Doce e obrigar ele a beber se ele não tiver com sede. Todo mundo aqui conhece essa parábola, né, clássica do magistério. Não tem jeito de fazer beber um cavalo que não está com sede. Não tem jeito de enfiar conhecimento na cabeça de uma pessoa que não está interessada naquele assunto. Esse assunto não me interessa, não estou afim. A pessoa explica, dá exemplo, conta piada, assim, amanhã eu tenho que ir no supermercado, está faltando leite. O menino vai pensar em coisas muito melhores, né? O mamar da fulana, os bíceps do Beltrano, né? E você está lá. Então, a questão de construir o interesse do aluno é uma questão crucial em qualquer processo de aprendizagem. E aí, a construção desse interesse, segundo a discussão da construção da relação com o saber, se dá primeiro no aluno se localizando no seu tempo de vida. Eu saber quem eu fui, quem eu sou e quem eu pretendo ser. Rever o meu passado de uma maneira consciente. Então, aquelas estratégias de histórias de vida, né? Os memoriais, com auxílio de uma leitura crítica, nós temos que nos preparar para fazer isso, que as licenciaturas não nos prepararam para isso, chamar pessoas de fora da escola que possam nos ajudar a fazer isso, antropólogos, psicólogos, e depois que a gente vê uns 2 ou 3 fazendo, a gente pega a manha e a gente começa a ficar independente, para ajudar os alunos a trazer à tona as experiências passadas. E a maioria dos nossos alunos, se eu estou errada, a maioria dos nossos alunos são de classe trabalhadora, não são, gente? A maioria dos nossos alunos vivem em condições de vida com bastante desafio e precariedade. Então, repassar essas memórias, filtrá-las, trazer à tona o que de bom e de bonito tem nelas, porque tem muito de bonito. Por exemplo, um senso totalmente comum da classe trabalhadora, surpreendente até hoje, a quantidade de famílias da classe trabalhadora que adotam crianças. É um fenômeno recente na classe média, a adoção de crianças. Recentemente chegado na classe média. A classe trabalhadora adota crianças desde sempre. Tem 5 passando fome, vão passar fome 7 juntos, tem problema não. Vem cá, esses 2 estão largados para lá. Então, todo mundo de família humilde tem histórias bacanas para contar e tem coisas tristes para limpar, para entender que a culpa não é da família, que a culpa não é dele, não é? Que tem um contexto muito mais amplo que ocasionou aquilo. Então, trabalhar esse passado, construir uma identidade positiva, porque a pessoa que não tem uma identidade positiva, ela não dá conta de se aproximar do saber, porque ela tem medo do saber. Eu não sou nada, eu sou uma merrequinha, eu não presto para nada, minha família é uma desgraça.
a situação atual e o projeto de futuro. O projeto de futuro é uma discussão que vem perpassando bastante as pesquisas sobre juventude no Brasil. A discussão sobre projeto. Não sei se vocês tiveram oportunidade de estudar essa questão, ler alguns textos que estão discutindo o processo de construção de projetos pelos jovens, os impasses, as limitações de um projeto e a potencialidade dessa reflexão de projeto. Quem participou de grupo de jovem teve um espaço na vida para esse tipo de reflexão. A escola precisa aprender com essa experiência de grupo de jovens. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Levanta a mão quem aqui participou de grupo de jovens. Qualquer grupo de jovens. Levanta, não abaixa não. Agora, quem está na frente dá uma olhada para trás, presta atenção. Agora vai abaixar a mão aqueles que acham que a experiência do grupo de jovens não fez muita diferença na construção do seu projeto de futuro. Abaixa a mão. Quem o grupo de jovens não fez muita diferença? Quase ninguém abaixou a mão. Vocês perceberam? Perceberam o que eu disse? Tem alguma coisa na pedagogia do grupo de jovens que não tem currículo, não tem prova, não tem avaliação, mas tem muita leitura. Quem participou de grupo de jovem aprende a ler, a gostar de ler, sem aula de literatura, sem prova de estudo de texto. Tem uma pedagogia no grupo de jovens que quem trabalha com jovem tem que rememorar, conversar com quem participou, e a gente tem que aprender com aquela dinâmica. Nós vamos resgatar alguma coisa aí. A autolocalização no mundo desse sujeito é um outro ponto que nós precisamos trabalhar sistematicamente. Isso tem que estar incluído no planejamento que o conselho de classe de cada turma é obrigado a fazer no início do ano. Conselho de classe que só reúne no final do bimestre para constatar se aprendeu ou se não aprendeu, com licença. Vai para esse conselho de classe. Porque conselho de classe só pode avaliar o que ele planejou lá no início, coletivamente, pensou, pegou os dados daquela turma, sentou, pensou, planejou. Aí, no final de um período, nós vamos avaliar se aquele planejamento funcionou, se não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou. Porque reunir só para avaliar, aí aquele conselho de classe ridículo que nós conhecemos. Fulano, ai que gracinha, ela é fofa, nossa, tão boazinha. Beltrana, Adelina, Aurélia, ai gente, essa menina é tão chata. Você acha ela chata? Oi, gostei dela, menina. Você gosta? Pois é, outro dia ela foi lá, então. Berenice, a Berenice, não sei não, quem é? Aí acabou o conselho de classe, que adiantou o quê? Conselho de classe é o espaço mais bacana da escola. Não vou falar que é o mais bacana, porque é muita petulância. Mas está no grupo dos 3 espaços mais bacanas da escola. Está mal aproveitado, jogado fora. Mas é um espaço legal. Porque é o espaço que o coletivo de professores que trabalha com a mesma turma senta para pensar naquele coletivo de alunos. Para ajudar o aluno a construir a sua autolocalização no mundo, essa autolocalização do aluno no mundo depende da relação que ele tem consigo mesmo. Esse é um dos itens do diagnóstico que o conselho de classe tem que fazer no início do ano. Aqueles itens lá de cima e a relação que esses alunos têm consigo mesmos. Esses alunos estão felizes com eles mesmos? As meninas estão felizes pelo fato de serem mulheres? Eles estão todos felizes pelo fato de serem jovens, de serem idosos, de serem adultos? Eles estão felizes pelo fato de morar onde eles moram, de serem filhos de que eles são? Eles estão felizes de estudarem nessa escola, de fazer esse curso? Que problemas eles estão enfrentando? Por que eles estão enfrentando? Quem é que goza a cara deles? Xinga eles de quê?
Eu era xingada de espinhuda e dentuça. Eu fui elaborando, sei lá como, dando um chute nuns, esmurrando o outro, além do que eu era um varapau. Ainda bem que agora eu sou normal, né, gente? Só quando eu era pequena que eu era alta, agora eu sou totalmente normal. Então, essa questão autoestima, autorreflexão, autoconhecimento. Você está rindo de mim, né? Mas tá 6 mulheres conversando assim, eu tenho que fazer assim para escutar. Porque eu nem ouço o que elas estão falando, que elas falam que assim, no nível dos normais, né? Relação com o outro. Como é que os colegas se relacionam entre si? Isso é fundamental em qualquer sala de aula. Isso aqui também eu estou falando o clássico do clássico, vocês estão careca de saber. Uma turma bem entrosada é uma turma que aprende melhor, e uma turma que tem muito conflito é uma turma difícil de construir aprendizagem. Todo mundo aqui sabe disso, não sabe? Só que nós estamos dando ainda pouco tempo para trabalhar essa questão. E enquanto essa questão não fica mais ou menos trabalhada, a aprendizagem fica comprometida. Aí entra o negócio do bullying, da violência, das discriminações todas, né? E a relação que o sujeito tem com o mundo. E aí entra a palavra principal da relação com o saber, a curiosidade, a capacidade de perguntar. Uai, que é isso? Uai, mas por que isso acontece assim? Uai, mas por que eu não posso sentar assim? Uai, fico torta porque... Menino, senta senão você vai ficar torto. Ah, porque fico torto por quê? Faz mal para a sua coluna. Por que faz mal para a minha coluna? Na escola, quando um aluno de vocês pergunta, professor, o que é isso aí assim que você falou agora? O que acontece? Seus alunos fazem pergunta durante a aula? Professor, o que está escrito ali? Aí você fala assim, foi uma transferência da família. Professor, o que é transferência? Que é a reação dentro da sala? Bu! Ô bu! Não é esse burro? Esse burro é no Brasil inteiro ou aqui não tem? Ô bu! Quer dizer, a escola é um lugar em que é proibido perguntar. Quem pergunta é idiota. É o contrário. Quem pergunta é o mais inteligente. Todo o objetivo da educação é fazer do ser humano um perguntador profissional. Um cara que pergunta todo, tem que fazer até meditação para parar de perguntar. Não é? Não, gente, desliga o cérebro um pouco aí. Agora vão para outro campo, vão para o campo da arte, da música, né? Mas no resto, nós temos que ser perguntadores da realidade, perguntadores do mundo. Por que a tinta cola na parede? Uai, não sei, será que tem cola nela? Por que ela não escorre? Enfim. Aí eu trouxe alguns depoimentos de ex-alunos da Rede Federal. Eu generalizei nessa sigla IT, que eu chamo de Instituto Tecnológico, pode ser qualquer. Lá no IT, eu aprendi a gostar dessas músicas sem letra. Eu nunca tinha prestado atenção. Até hoje eu gosto. Ele está falando de música clássica, gente. Eu entro para a oficina, ou eu vou lavar o carro, boto lá essas músicas sem letra, e eu gosto demais. Foi o que ele lembrou, a primeira coisa que esse cara lembrou de ter estudado numa instituição tecnológica. Esse negócio de amizade, isso aí nunca aconteceu, não. O esquema do IT lá na minha época era dar o programa a qualquer custo. O programa no final do ano era sempre cumprido. Então, por um lado, foi bom. Mas assim, de relacionamento, o Cefete é um 0 à esquerda. Entreguei, né? E você acha que a escola deveria ter essa preocupação? Eu acho importante, sim. Porque eu passei ali sem ter essa orientação. Sempre isoladinho, lá no cantinho, no último lugar. A única coisa que a escola me proporcionou mesmo foi conhecimento. E saber articular esses conhecimentos. Pronto. Caráter, a escola não me ajudou em nada. Eu tinha um caráter todo deformado quando eu cheguei na igreja. Tudo errado, complexos, incapacidades.
Então, na escola, esse cara era o aluno ideal. No conselho de classe, todo mundo falava, nossa, Olaci, que gracinha, que menino bonzinho, obediente, faz tudo. Que amor. Ninguém gastava 5 minutos falando dele no conselho de classe. Vamos para frente. Os bagunceiros paravam para conversar, assim mesmo só para malhar. Mas o Olaci falou isso, que ele precisou entrar numa igreja, que é uma igreja diferente, que não tem nem nome, essa igreja dele. É um sistema assim de acompanhamento, de apadrinhamento. O cara entra para essa religião e aí eles dão para ele um padrinho e cada padrinho toma conta de umas 10 pessoas. Eles se reúnem individualmente com o padrinho e coletivamente. E aí eles vão para o centro da cidade para pregar. E aí eles discutem a pregação antes e depois. E aí, nessas reuniões individuais, o apadrinhado relata para o padrinho como que está a vida dele, se ele está tendo dificuldade, e o padrinho aconselha. E aí, nesta relação, ele descobriu que ele não era uma merreca, que ele era um caráter mal formado, que não era ele que era ruim. Era o caráter dele que não tinha sido formado como deveria ter sido. E que ele poderia reformar o caráter dele, formar o caráter dele novamente. E assim ele fez. E quando eu conversei com ele, ele era uma pessoa bastante diferente do que ele disse que ele era antes, né? Quer dizer, a escola, na formação desse jovem, contribuiu com pouquíssima coisa. A possibilidade de carreira. Isso é um técnico, estou lutando, estou fazendo o possível, estou dando o melhor de mim, não reconhecem. Não só eu, como todos. O salário está muito baixo, sabe? Está cada vez pior. A maior decepção minha em questão de salário é ver o meu colega ali, que está há 20 anos de empresa na minha frente, com aquela mixaria que ele ganha. Só porque ele é técnico. Eu cheguei na posição de técnico no meu limite. Aí esses caras vão procurar o ensino superior, a direita, porque vou falar direita e esquerda, porque o bicho está pegando nesse país mesmo, né? Então a direita, o pensamento empresarial, acusa as instituições federais de preparar para o vestibular, de não preparar o técnico para o mercado, mas olha aí, quando o técnico vai para o mercado, o que acontece com ele? No meu estudo com ex-alunos do Cefet, especificamente, eles vão procurar a universidade, em média, 5 anos depois de formados. Alguns um pouco antes, alguns um pouco depois. Ou seja, todos tentam ser felizes como técnico no mercado de trabalho. Todos que eu entrevistei. E todos foram para o ensino superior. Tinha um que não tinha ido ainda, mas era tudo que ele queria na vida, era ir para o ensino superior. Porque a remuneração do técnico hoje de nível médio não alcança o salário mínimo necessário, 2.400 e... esqueci quanto já. O salário. Essa eu vou passar aqui a mesma coisa. Ali é o valor, ó. 3.186 em março. Eu te falei que era 2.000 e tanto, né? Não é? 3.186 é o cálculo do salário mínimo em março. Esse é um grande diretor de uma das fábricas da ArcelorMittal. Ele é técnico, ex-técnico, trabalhou na Arcelor como técnico, fazendo engenharia à noite, casado com filho, mas é um cara excepcional, foi premiado, foi aluno modelo na PUC, trabalhando o dia inteiro, casado, estudando à noite, um desses casos pirantes que você não pode nem tomar o cara como padrão. Mas olha para você ver o pensamento desse cara. Na hora que está dando lucro, tem que fazer hora extra, tem que trabalhar final de semana, mas na hora que cai um tiquinho de nada, que podia aproveitar para dar um treinamento na área de segurança, ou mesmo outros, o acionista, ele só pensa em demitir para salvar o lucro dele. Eu já cansei de argumentar, cansei não, que eu continuo insistindo, mas não tem jeito, até pai de família vai para a rua. Então, esse é o mercado que os alunos vão encontrar, e quando eles formam,
pelo menos na rede federal, eles saem achando que eles vão arrebentar. Eu agora tenho um diploma do IFES. Eu agora vou chegar lá. Enfim. O que eu estou querendo chamar a atenção nossa toda aqui é de como nós estamos entregando para a sociedade, naquele ciclo, né? Jovens ingênuos. Olha esse cara, o que ele falou. Se tem base uma coisa dessa. A coisa que eu achei mais linda foi a irmã do meu patrão que me falou. Ela disse que quem faz a estabilidade não é a empresa, é o empregado. Se eu mostrar que eu sou bom, que eu corro na frente, a empresa vai ser a primeira a me querer. Eu gostei muito, entendi muito bem. É isso mesmo. Idiota, pato, mané. Esse cara trabalhava no almoxarifado de uma empresa de instalação e manutenção de cabo de telefone, de televisão digital, ok? Uma Sky, uma NET dessas da vida. Ele trabalhava no almoxarifado. Como ele tinha aquela matemática maravilhosa, né, do Instituto Federal, ele começou a fazer uma estatística, porque antes ele chegou lá, o cara falou assim, eu vou instalar 10 televisões hoje. Então mais ou menos umas 5 mãos de parafuso, uns 30 metros de fio, umas 5 fita isolante, uns não sei o que lá. Esse cara começou a fazer uma estatística e começou a contabilizar. Depois de um ano que ele estava lá, a empresa tinha, por ano, mais de 500 mil reais de lucro de material com esse cara. Sabe quanto que ele ganhava? O salário mínimo. Sabe o que a empresa repassou para ele do ganho que ela teve? 0. Aí, 3 anos depois eu fui conversar com ele, o cara estava obcecado de tirar a carteira para ele sair do almoxarifado e virar instalador, porque o instalador ganhava 200 reais a mais. Mas tinha que ter carteira para ser instalador. E ele não conseguia tirar a carteira. E estava lá, lindo, achando lindo que a irmã do patrão falou. Nós colocamos esse débil mental no mercado de trabalho. Quantas porradas ele vai ter que tomar para ele abrir o olho e ficar esperto? Eu conversei anteontem em São Mateus com 2 caras no mesmo hotel que eu, com uns macacão alaranjado. Eu falei, escuta, vocês são terceirizados da Petrobras? A gente trabalha em empreiteira. Falei, pois é, o que vocês estão achando dessa lei aí? Os caras estão discutindo a terceirização no Congresso, vai mudar tudo. Vocês acham que vai piorar ou vocês acham que vai melhorar para vocês? Não dá, gente, não dá. Os caras estão avançando. A classe rica precisa trocar o iate deles de 70 pés com um heliponto por um iate de 170 pés com 2 helipontos. Porque quando eles fazem uma festa lá nas ilhas gregas e os convidados chegam de helicóptero e baixam um, o outro tem que ficar lá esperando até a madame descer com as malinhas para a festa, para o outro helicóptero poder descer. E aí, com 2 helipontos, desce 2 madame, que é depois da vez. Entende? Sabe quanto custa um iate com 2 helipontos? 2 milhões, 3 milhões de dólares, de euros, sei lá do quê. E o cara está ganhando 788 reais. E nós estamos botando essa moçada no mundo. Nós estamos dando diploma para eles de ensino médio e educação profissional. E falando que estão formando cidadão. Tem um professor lá que eu não vou nem falar o nome dele. A alegria do cara era ferrar. É provar que a gente era burro e incompetente. Parece que quanto mais ele provava que a gente era burro, mais ele se achava alguma coisa. O cara devia ser problemático, mas eu só vejo isso hoje. E ainda por cima, sem educação. Um cara desse está ensinando o quê? Eu não acho que esse professor é um sacana, acordou de manhã e falou, eu vou torturar um aluno hoje. Eu acho que esse professor, Suzana, pelo que eu conheço do magistério, ele tem um desejo
legítimo de que o aluno dele saia sabendo da mesma maneira que ele saiu sabendo. E ele estudou ralando muito na época dele. Só que a nossa época é outra, a nossa juventude é outra, a classe social que está dentro da escola é outra, o planeta é outro. Tem que conversar com quem está lá. Quando os professores estudamos e fomos a primeira geração da nossa família a fazer curso superior, levante a mão aí quem o pai e a mãe não têm curso superior. Olha para trás. O pai e a mãe não têm curso superior. Nós somos a primeira geração do país com curso superior. Então, na nossa família, ter curso superior era uma glória, era um orgulho. O pai falou, formei todos os filhos. Vocês viram lá no filme do Sebastião Salgado? Que cara da roça lá, o pai dele, formei todos meus filhos aqui, ó, devastou a mata toda, mas formou os filhos todos. O filho foi lá e consertou, né, gente? O filho foi lá e consertou o problemático. Mas então agora não, essa geração é outra geração e que está sabendo que o curso superior não vai garantir. Então aquele, com perdão da palavra, tesão que a nossa geração tinha para estudar, porque sabia que com a educação tinha alguma chance de melhoria de vida, esse argumento não cola mais. E aquele professor que acha que passar uma lista com 1000 exercícios lá resolve o problema dele de ensinar? A gente que morresse para resolver. E as provas, então? Aquilo era um massacre. Ah, vamos passar para frente. Esse professor está infeliz, coitado, né? Ele não está feliz, ele vai dar aula com raiva, ele briga com os alunos o tempo todo, tem úlcera, tem enxaqueca. Vamos ser felizes, vamos divertir na sala de aula. Construir pontes, eu vou acelerar, porque quantos segundos eu já passei? Mais 10? Construir pontes até o interesse do aluno. Se a gente estabelecer um vínculo com o aluno, a nossa vida fica mais fácil, a gente fica mais feliz, a gente sofre menos na sala de aula e a gente pode ter várias aulas de alegria e felicidade. Todas é impossível. Porque todas, nem na cama com o marido, com a mulher, a gente tem todas felizes, né, gente? Nada na vida é tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a gente pode ter muitas aulas felizes. Conhecer sistemática, profissionalmente, organizadamente, antropologicamente, sociologicamente, o perfil dos alunos e fazer uma análise do que esse perfil de cada turma, porque varia de uma turma para outra, varia de um ano para outro. Fazer uma análise do que cada perfil de cada turma nos diz de como deve ser a nossa aula. Para isso nós podemos usar enquetes. Eu fiz 2 enquetes aqui, vocês viram? Rapidão. Não foi legal? A gente não viu uns dados geniais que a gente nem tinha. Se alguém falasse assim, pô, mas ninguém aqui tem pai e mãe com curso superior. Eu falo, que isso, gente? Imagina, todo professor. Enquetes, grupos de diálogo que as pesquisas com juventude hoje estão utilizando muito. Então, eu vou botar no final um material do professor Juarez Dairel, que tem utilizado isso. Histórias de vida, trabalhar com histórias de vida, mas tem que estudar, tem que saber como é que é, para não ficar só aquela contação. Mas se ficar só a contação, já vale. Vídeos, fotos, jornaizinhos, fazer com este material vídeos, botar o aluno para fazer um vídeo com a história de vida dele. Conhecer os alunos profissionalmente, sistematicamente, através de pesquisa com egresso. Eu não consigo entender como é que a gente funciona sem fazer pesquisa com egresso. Quem estudou nessa escola aqui, fez esse curso aqui, daqui a 5 anos tem o que a nos dizer? Serviu para alguma coisa, serviu para nada, joga fora, rasga, foi maravilhoso, alguma coisa foi boa, outras foi ruim, aquela parte foi maravilhosa. Gente, uma parte que a gente faz até assim meio
sem nem dar muita bola, os alunos elogiam, falam que é sensacional. Pesquisa de egresso é obrigação da escola. Está ali uns temas, né? Os desafios, as saídas que eles estão encontrando, os problemas. Então, volta aquela lâmina anterior, que eu vou passar rápido, não é? Faz um pouco mais de sentido agora esse ciclo, a pesquisa inicial, a pesquisa com os egressos, e aí nós vamos falar, bom, os meninos estão chegando assim, panaca, não sabe ler, ingênuo, acha que se ele tiver amor, o mundo vai ser lindo, acha que se ele correr atrás, se for trabalhador, esforçar muito, ele vai conseguir muita coisa na vida, ou acha que se ele for jogar futebol, vai ficar milionário, igual o fulano e o Beltrano, jogador tal e tal. Ô, minha filha, a menina acha que se ela der para aquele traficante ali, a vida dela vai ser maravilhosa. Abre o olho, galera. Esse também eu vou passar rápido, todo mundo já conhece essa conversa, né? A geração Y, pós-80, acelerado, digitalizado, mega participativos, fora da universidade. Então, o sentido para os estudos. Então, essas duas palavras, se vocês lembrarem dela daqui uma semana, quando vocês falarem para os... Que é aquela doida daquela Suzana lá, fala até palavrão na palestra. Ela falou um negócio de falar em palavrão, esses são dois bons, né? Contextualização e globalização. Ou seja, todo o material que nós trabalharmos com os alunos, todos os assuntos, tem que estar contextualizado na vida dele hoje. Não cola esse negócio, estuda isso aqui porque vai cair lá. Até porque você não sabe o que vai cair no vestibular daqui a 3 anos. Você não sabe qual é a equipe que vai fazer o Enem daqui a 3 anos. Agora, se o cara aprender a estudar, se ele tomar tesão pelo estudo, acabou, ele estuda sozinho. Vocês não estudaram sozinho para um monte de concurso? Eu estudei. Peguei o livro, comprei as apostilas, sentei lá e meti a cara. Então, não adianta vencer conteúdo se você não incute no aluno o desejo de aprender. Isso aqui é uma discussão super legal sobre sala de aula, centro e periferia, não dá tempo. Também uma discussão sobre, o ensino focado no aluno, né, e não no professor. Pesquisas, projetos, tudo que a Dora está falando tem 20 anos, né, Dora? Aprendi com ela também. Essa é uma frase que eu adoro. Meu hino de professora. Ensinar não é encher um balde, é acender um fogo. E você não acende fogo em papel molhado. Né? Então, se o papel estiver molhado, você tem que planejar como é que você vai fazer. Eu consigo botar fogo no papel molhado, mas tem um processo. Não é só chegar lá e enfiar o fósforo e falar, não, esse trem não pega fogo, não, apagou, vou embora. Não, peraí, eu vou dar um jeito, vou botar no sol, vou dar uma esquentadinha, vou banar para o trem secar. Na hora que eu tiver quase no jeito, eu começo, faço um foguinho aqui na beira, eu chego lá. É só para lembrar aquelas questões, se a gente quer acender o fogo, né? Nós temos que dialogar com a visão que o aluno tem dele mesmo e com a relação que ele tem com o outro e com o mundo. Ofício de estudante, já era. Como é que desliga isso aqui? Meu tempo acabou. Eu acho que está bom. Isso aqui já ia passar um pouco para a parte da didática. A gente vai ter outra oportunidade de se encontrar e conversar mais.